Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. E como é bacana a gente se sentir em meio a tantas pessoas inteligentes, pessoas que estão percebendo a realidade que está acontecendo aqui no nosso país. Eu não estou me referindo a pessoas que têm alto grau de instrução, não. Pessoas que têm a sensibilidade, a percepção, o raciocínio que leva a gente a entender o que está acontecendo aqui no nosso país. E muito obrigado a vocês que têm feito cada vez mais propaganda no nosso portal. Ontem na manifestação foi muito legal, pessoas querendo tirar foto comigo, eu fiquei até me sentindo uma pessoa diferente. Porque a gente às vezes perde o alcance do tipo de veículo que a gente está utilizando aqui. Mas está sendo muito bacana e hoje eu quero chamar a atenção de vocês para alguns aspectos que podem parecer um pouco mais duros do que outros. Porque não dá para a gente trabalhar com a realidade do nosso país e ser indiferente com algumas coisas que acontecem. Eu me refiro a você que assistiu ontem o editorial do Jornal Nacional e que ficou sensibilizado. Se você acreditou sinceramente no que estava acontecendo ali, sabe que você foi vítima de um certo engano, porque não há nenhum tipo de sinceridade nesse tipo de editorial de uma grande empresa de telecomunicação. No meio artístico, se costuma usar a expressão que o ator ele é uma figura que gosta de brincar de Deus. Por quê? Porque ele pode ser qualquer coisa, qualquer pessoa. Ele introjeta e ele vira aquela pessoa que ele quer ser ou que ele precisa ser em determinados momentos. Apresentadores de conglomerados de comunicação fazem mais ou menos esse papel, porque eles recebem um texto e eles têm que interpretar para você. Se o momento ele exige que ele fique triste, ele vai ficar triste. Se a notícia exige que você fique alegre, ele vai tentar transmitir isso para você. Mas daí vai uma grande distância à realidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque já era para o Bolsonaro ter saído da presidência da República, porque os assassinos que estão com ele e ele próprio estão fazendo esse tipo de ato desde muito tempo atrás. Eu vou colocar para vocês aqui um vídeo que eu gravei no dia 22 de maio do ano passado, fazendo previsões do que iria acontecer exatamente nesses momentos que a gente está vendo agora. Então, não se iluda com aquele editorial, ele pode parecer muito sincero, mas eles fazem parte de uma grande estrutura. Hoje, gente, para vocês terem uma ideia, ao completar 500 mil mortos no nosso país, 500 mil de mortos, aí você pega o editorial do jornal O Globo, né? O editorial com uma página inteira aqui, olha, tudo escrito, enfim, e com a cruz aqui no meio, enfim. Eles estão falando de responsabilidade do Bolsonaro aqui? Não, não estão falando de responsabilidade nenhuma, eles estão falando como é que a gente vai lidar com essa questão mais para frente. O único momento que o Bolsonaro é citado nesse editorial é no seguinte trecho. É, portanto, imprudente a pressa do presidente Jair Bolsonaro para abolir máscaras, quando o país tem menos de 12% de vacinados com a segunda dose. Foi o único momento que o nome do Bolsonaro é citado no jornalão. Nada de responsabilidades. E no mesmo jornal, no mesmo dia em que o nome do Bolsonaro está sendo sonegado como responsável principal pela pandemia, a gente vê que o Jornal de Economia, a parte de economia, dizendo isso aqui, dizendo que o início da retomada econômica. Então, estamos todos em casa. Olha só que eu publiquei, gente, no Portal de José, no dia 22 de maio, mais de um ano e um mês atrás, né? Eu fazia uma leitura crítica do que nós estávamos vivenciando. Nós estávamos aí com 22.247 vítimas. Ou seja, 480 mil pessoas a menos mortas do que nós temos hoje. Quer dizer, eu não conseguia acreditar que nós iríamos chegar a 500 mil de mortos e os meios de comunicação iriam ter o comportamento que eles têm. Porque se os meios de comunicação eles não informam, eles não enfatizam, eles não responsabilizam, a situação não se modifica, gente. Aí você que tem um empreendimento, você que tem um funcionário ou funcionários, imagine você que é dono de um restaurante, o teu cozinheiro não está fazendo a comida legal, o teu gerente não está atendendo muito bem, os clientes começam a reclamar e você diz, pois é, meu gerente... É assim mesmo, a crise econômica está fazendo com que o meu gerente fique preocupado. Enfim, não interessa, mas a comida está ficando ruim, o atendimento está ficando ruim. Você começa a perder clientes, os clientes remanescentes vão dizendo, olha, você está muito ruim, tua empresa não está boa. Pois é, meu gerente, ele é uma pessoa com problemas, eu não sei o que está acontecendo. Enfim, demite o gerente, conserta, muda o rumo.
Então, isso está acontecendo na cobertura jornalística em relação à pandemia no nosso país. Por que a gente não muda o gerente? Há processos para se fazer isso dentro da Constituição Federal. Então, o Bolsonaro não está sozinho nessa história. Ele tem uma coleção de cúmplices. Vou falar aqui, gente, para ilustrar, o que eu disse aqui no Portal do José, no dia 22 de maio de 2020, e percebo aqui se eu estava inventando alguma história, vamos conferir na sequência, vamos lá. Esse ano, como há uma manipulação de fatos, uma manipulação de informações, como enquanto a área econômica continuar lesando o povo brasileiro, os meios de comunicação vão preservar Bolsonaro. William Bonner, que é o diretor-chefe do Jornal Nacional, vai fazer cara de triste todo o jornal, vai ficar consternado. A Renata Vasconcelos vai ficar muito triste, vão falar dos mortos, das pessoas com cara no fundo que faleceram, seus parentes, mas eles em nenhum momento vão colocar a responsabilidade desses mortos nas costas de Bolsonaro. Porque eles não querem desgastar Bolsonaro além da conta. Bolsonaro está sendo útil, está sendo funcional para o roubo que o Brasil está sofrendo. Enquanto isso, nós vamos ter militar em tudo quanto é lugar, tomando conta da saúde, tomando conta da ciência, da tecnologia, da educação, do raio que o parta, exceto na área da economia, porque isso está entregue de porteira fechada para os grandes grupos transnacionais geridos aqui no nosso país por Paulo Guedes e o Brasil ficticiamente gerenciado por um assassino e psicopata. Gente, vocês viram o tom que eu me referi há um ano atrás. Eu estava adivinhando, eu já estava constatando o que estava acontecendo. Por que isso não foi constatado também pelos grandes veículos de comunicação? Por que o povo não foi informado que a gente tinha uma pessoa atuando contra o povo brasileiro? Vamos pegar agora o editorial dos 100 mil mortos. Eu tinha dito para vocês, quando tínhamos pouco mais de 22 mil mortos, que iria acontecer isso aqui que a gente vai ver agora, quando a gente completou o aberrante número de 100 mil mortos. Vamos lá. Todo cidadão brasileiro tem o direito à saúde. E todos os governantes brasileiros têm a obrigação de proporcionar aos cidadãos esse direito. As ações dos governantes precisam ter como objetivo diminuir o risco de a população ficar doente. E não somos nós que estamos dizendo isso. É a Constituição brasileira que todas as autoridades juraram respeitar. Está registrado no artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Mas o Brasil está há 12 semanas sem um ministro da Saúde titular. São 85 dias desde o dia 15 de maio. 2 médicos de formação deixaram o cargo de ministro da Saúde porque pretendiam seguir as orientações da ciência. E o presidente Bolsonaro não concordou com essa postura deles. Primeiro, o presidente menosprezou a Covid, chamou de gripezinha. Depois, quando um repórter pediu que ele falasse sobre o número alto de mortes, Bolsonaro disse que não era coveiro. Disse 2 vezes. Aqui eles estão falando do gerente, né? O gerente está tendo um comportamento ruim, né? Vamos lá. E aqui eles ainda citavam, uma hora por outra, eles citavam o nome do Bolsonaro. Mas, gente, nós estávamos com 100 mil mortos já. 100 mil mortos. Eu, quando gravei aquele programa, estávamos com 22 mil. Quer dizer, se tivéssemos iniciado alguma coisa contundente para paralisar o assassinato do nosso país, vidas seriam poupadas. Vamos seguir aqui. Não sou coveiro. Quando os óbitos chegaram a 5 mil, a resposta dele a um repórter foi e daí? Agora o presidente repete que a pandemia é uma chuva e que todos vão se molhar. Bom, então o jornal, ele foi o jornal de lamento. Hoje vocês vão ver o Fantástico. O Fantástico vai ser o Fantástico do lamento. Também vai mostrar a situação, mas sempre preservando o mau gerente, o mau funcionário à frente da empresa. É isso que eles fazem. Como eu digo a vocês, por interesses econômicos. E aí, ontem, no editorial do Jornal Nacional, eles não citaram o nome do Bolsonaro. Foi uma coisa incrível, inacreditável. Vamos conferir aqui esse trecho aqui, vamos lá.
São 500 mil. 500 mil de vidas brasileiras perdidas. O sentimento é de horror e de uma solidariedade incondicional às famílias dessas vítimas. São milhões de cidadãos enlutados. Hoje é evidente que foram muitos e muito graves os erros cometidos. E eles estão documentados por entrevistas, declarações, atitudes, manifestações. A aposta insistente e teimosa em remédios sem eficácia. O estímulo frequente a aglomerações. A postura... Quem é que estava fazendo tudo isso? Por que eles não enfatizam? Gente, eu falo para vocês, pode parecer chato, mas para nós que temos a compreensão da realidade, a gente consegue concatenar uma série de situações, fica fácil entender de que eles estão falando do Bolsonaro. Mas o cidadão comum, que trabalha, que tem pouco tempo para estar conectado em alguma rede ou estar pegando alguma informação, a informação para ele fica muito vaga. Tratar o que está acontecendo como um ato de responsabilidade da presidência da República, de governantes, sem explicar para o cidadão, olha, as pessoas estão morrendo ali porque houve uma falta de entendimento, de responsabilidade do governo. O governo, não só ele não fez nada, como ele disse que a responsabilidade era só dos prefeitos e dos governadores. Ele atuou o tempo todo para perturbar a sanidade mental da sociedade, que saía fazendo carreata, protesto para todo lado, a favor de não termos nenhuma medida sanitária. Então, por que isso não foi colocado na pauta de discussões no Congresso Nacional? Por que isso não foi levado a debate? Porque a população não foi devidamente informada. E, portanto, a gente tem até hoje gente que, diante de 500 mil caixões, ainda apoia o presidente da República. Uma pessoa que esteja informada que há uma relação de causa e efeito entre um governo e um resultado que acontece lá na frente, um resultado morte, um governo que não cuida de uma pandemia, de uma enchente, de uma poluição, e que isso vem acarretar morte, é um governo que não tem nenhum tipo de responsabilidade. Então, pois bem, como eu digo a vocês, vamos chegar a 1 milhão de mortos e o William Bonner vai fazer cara de triste. Vamos continuar mais um trechinho aqui do editorial. Negacionista e inconsequente de não usar máscaras. E o pior, a recusa em assinar contratos para compra de vacinas a tempo de evitar ainda mais vítimas fatais. No editorial que marcou as 100 mil mortes, nós dissemos que era preciso apurar de quem é a culpa. Dissemos textualmente que esse momento chegaria. Desde o início de maio, o Senado está investigando responsabilidades. Haverá consequências. E a mais básica será a de ter levado ao povo brasileiro o conhecimento sobre como... Aí eles dão uma deixa, de, quando dizem que haverá consequências, pode ser que haja já uma disposição de pegar e começar a mandar o gerente lá para o RH, para o gerente começar a cuidar dos seus assuntos para poder sair. Gente, esse comportamento que nós estamos vendo, comportamento que não deixa de ser teatral, dessas pessoas brincando de deuses, isso tudo faz com que eles se coloquem num plano de isenção, de não corresponsabilidade. O que vai acontecer vai ser o seguinte, o Bolsonaro vai ser satanizado, vai ser preso no final da sua vida, os seus filhos vão ficar encalacrados, vai ter ação por todos os lados, eles já não terão mais o Procurador-Geral da República defendendo de todas as formas, o Procurador-Geral da República vai estar encalacrado, os ministros do Supremo Tribunal Federal vão começar também a mudar alguns entendimentos, a presidência do Congresso, a da Câmara ou do Senado não estarão mais defendendo o Bolsonaro, o mercado não vai estar mais defendendo o Bolsonaro e ele vai ser jogado numa fogueira como se fosse uma espécie de geni da música do Chico Buarque de Holanda para queimar todos os pecados, todas as cumplicidades, todos os apoiamentos dessa gente que hoje está com o Bolsonaro. Gente, se nós estivéssemos na Alemanha nazista hoje, durante o Holocausto, a gente ia ter editoriais falando a mesma coisa. Vocês conseguem imaginar o editorial falando assim, hoje morreram tantas pessoas nos campos de concentração, são famílias destruídas, isso é uma coisa que fere a humanidade. Pois bem, mas por que então não tira o responsável principal por isso? Adianta ficar choramingando, adianta ficar se lamentando. Então, gente, isso é uma grande hipocrisia. Como eu disse a vocês, hoje nós vamos ter mais uma sequência, vamos ter um Fantástico repleto de situações hipócritas. Eles vão se lamentar
para nós, pelos meios de comunicação, pela televisão, de uma forma triste, mas o que eles estão preocupados mesmo é com isso aqui, ó, em assalto, em roubar a senzala. A senzala já está trabalhando de uma forma exaustiva, mas enquanto houver vida na senzala, eles vão querer sorver qualquer tipo de respiro, qualquer tipo de suor, qualquer tipo de energia. E aí é importante a gente estar aqui cada vez mais alertando as pessoas, né, mostrando o que está acontecendo aqui no nosso país, e que eu disse há 1 ano e pouco atrás não era nenhuma previsão, é entender o sistema, é entender para quem essa gente está trabalhando, entender como é que funcionam essas engrenagens. Quando a gente entende, a gente sabe que eles estão nos roubando, a gente sabe que eles estão nos assaltando. Isso não resolve absolutamente nada, mas nos deixa consciente para a gente caminhar para o futuro e chamar outras pessoas para se unir a gente, para a gente evitar, né, paralisar esse tipo de situação que está acontecendo aqui no nosso país. Então, meu amigo, você que está aqui conosco, muito obrigado. Eu me sinto assim muito feliz de ter pessoas como vocês aqui que se identificam com isso que eu estou falando. Isso é muito legal. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço e não se deixem iludir pelas picaretagens concatenadas para nos matar e nos assaltar. Tchau, gente.